Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Hoje, como de costume, eu vou falar um pouquinho a respeito do top 5 do final de semana, principalmente entrando em detalhes, a respeito da grande bilheteria que o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura conseguiu trazer. Então, vamos lá! Pessoal, só explicando pra vocês, eu não consegui fazer o vídeo no domingo. Na verdade, eu fui passar o Dia das Mães lá na casa dos meus pais. Eu gravei o vídeo, só que eu esqueci meu microfone, então eu tentei usar o som do celular, acabou não ficando muito bom, saiu de sincronia, eu tive muito trabalho pra editar e eu acabei desistindo de postar porque o vídeo não ficou, no nível de qualidade que eu gosto de trazer aqui pro canal. Então eu decidi gravar o vídeo novamente, adicionando ainda mais informações do que eu tinha feito originalmente. Então, só entrando de cabeça no top 5, o filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura finalmente chegou. É um grande crossover, dentro do universo Marvel. Eu fiz um vídeo falando a respeito dos grandes crossovers que já foram lançados, que você pode dar uma olhadinha aqui do lado. Foi um vídeo muito interessante, onde eu fiz a minha previsão e eu previ, que o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura ia abrir com 195 milhões de dólares e o filme acabou abrindo com 187. Então eu errei por cerca de 5%, Eu cheguei muito próximo do resultado real do filme. Tinham pessoas falando que o filme ia estrear acima de 200 milhões, tinham pessoas falando que o filme ia ficar um pouquinho acima do Batman só, na casa dos 150, 160, mas o meu chute acabou sendo quase certeiro, 187, quase 188 milhões que o filme fez, eu falei 195. E essa estreia de 187 milhões coloca o filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura na 11ª posição dentre as maiores aberturas de todos os tempos, então o filme ficou um pouquinho fora do top 10, mas se a gente olhar o top 10, todos os filmes são filmes grandiosos, filmes que conseguiram marcas impressionantes nas bilheterias, inclusive se a gente olhar praticamente até o 20º filme, a maioria deles tiveram resultados muito bons. Inclusive, grande parte desses filmes são da Disney e grande parte, inclusive, são filmes da Marvel. Então, só narrando pra vocês de forma bem rápida, o primeiro colocado é o Vingadores Ultimato, depois Spider-Man Sem Volta Pra Casa, depois Vingadores Guerra Infinita, Star Wars Episódio 7 e Star Wars Episódio 8, são os 5 primeiros filmes nessa lista das maiores aberturas de todos os tempos. Então é um top 5 completamente dominado, por filmes da Disney. E aí na 6ª posição a gente tem o Jurassic World, que fez 208 milhões de dólares, então Jurassic World ficou ainda bastante acima, desse filme do Doutor Estranho. Depois a gente tem o primeiro Vingadores, Pantera Negra, Rei Leão, Vingadores A Era de Ultron e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E o curioso é que todos esses filmes no top 10 bateram a marca de 1 bilhão de dólares. A maioria desses filmes bateu a marca de 1 bilhão de dólares com certa facilidade ainda, Então muitos desses filmes tiveram resultados sensacionais. E, inclusive, se a gente continuar para o top 20, todos os filmes, menos um filme, do top 20 das 20 maiores aberturas de todos os tempos, somente um desses filmes não bateu a marca de 1 bilhão de dólares, que é justamente o filme Batman vs Superman, com uma abertura de 166 milhões de dólares. O filme, mesmo com uma abertura sensacional, não conseguiu bater nem a casa dos 900 milhões, então é um filme que teve pernas muito curtas e não conseguiu agradar o público. E como vocês vão reparar aqui no cantinho das imagens que eu trouxe para vocês, eu coloquei o multiplicador de cada um desses filmes em território americano, para a gente ter uma ideia, do potencial desse filme. Então, os filmes, como a gente pode ver aqui, Vingadores Ultimato, teve um multiplicador de 2.4, então não foi um multiplicador tão bom, mas isso porque a abertura de 357 milhões foi uma coisa de outro planeta, então o multiplicador de 2.4 ainda é muito bom, considerando essa abertura sensacional. Continuando, o filme do Homem-Aranha No Way Home teve uma abertura muito boa e mesmo assim teve um multiplicador de 3.09, ou seja, basicamente 3.1, que é um multiplicador muito bom, considerando essa abertura, melhor que o multiplicador de Vingadores Ultimato. Depois o Vingadores Guerra Infinita com multiplicador de 2.6, então uma abertura de 257 milhões e o filme fez 678 milhões nas bilheterias norte-americanas. Depois o Star Wars teve um multiplicador de 3.7, batendo quase a marca de 1 bilhão em território americano. Depois o próximo Star Wars não teve um resultado tão bom, com um multiplicador de somente 2.8. Depois Jurassic World com 3.1, o Pantera Negra na 8ª posição com 3.4, um multiplicador bem razoável, para um filme que teve uma abertura de 200 milhões de dólares. O Rei Leão com multiplicador de 2.8,
A Era de Ultron com multiplicador de 2.4 e finalmente o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, mesmo que ele tenha um multiplicador de 2.4, que é o mínimo dentro do top 10, o filme ainda chegaria próximo dos 500 milhões de dólares somente em território americano, se tornando um enorme sucesso. Mas eu acho que o filme tem chances de ter uma performance um pouquinho melhor do que outros filmes que tiveram esse mesmo multiplicador aí de 2.4. E eu coloquei aqui o multiplicador dos Incríveis, né, de 3.3, só para vocês terem uma ideia, ele seria o próximo na lista, com uma abertura de 182 milhões, e o filme fez 608 milhões em território americano. Então, como vocês puderam reparar facilmente nesses filmes que eu mostrei, é que todos bateram a marca de 1 bilhão de dólares, porque todos, além de uma performance boa nos Estados Unidos, tiveram também performances boas internacionalmente, e o Doutor Estranho está seguindo esse mesmo caminho, porque o filme teve uma abertura ainda melhor internacionalmente. O filme abriu, como eu falei, com 187 milhões, né, nos Estados Unidos, mas chega a 553 milhões de dólares internacionalmente, então o resultado do filme já foi muito bom, conseguiu quase meio bilhão já no seu primeiro final de semana e provavelmente vai continuar crescendo nas próximas semanas. Obviamente, se tiver um resultado parecido com o de Batman vs Superman, o filme vai ficar na casa dos 900 milhões, mas eu duvido que isso aconteça com esse filme do Doutor Estranho, mesmo não sendo um filme aclamadíssimo, mesmo não sendo um filme tão popular, eu ainda aposto que ele vai bater a marca de 1 bilhão de dólares com certa facilidade. E outro ponto que a gente tem que lembrar, que eu também levei em consideração, é que o filme não vai estrear na China, né, diferente dos outros filmes dentro do top 10, né, porque todos eles praticamente tiveram estreias chinesas, só que mesmo se a gente excluir a China, né, eu fiz isso um por um, a grande maioria desses filmes ainda continuaria atingindo a marca de 1 bilhão de dólares, com algumas exceções. E o que é interessante é que esse filme manteve mais ou menos o orçamento do Pantera Negra, não chegou nos níveis de um Guerra Civil, né, de outros filmes da Marvel que chegam a custar 250, 300, 350 milhões de dólares, e eu diria inclusive que o marketing do Doutor Estranho não foi tão grande quanto alguns desses outros filmes que eu citei pra vocês. Com certeza, esses crossovers gigantescos, eles investem ainda mais, eu pelo menos não senti o mesmo nível de investimento pro Doutor Estranho que eu tinha visto, por exemplo, em Guerra Civil. Mas de qualquer forma, como sempre, né, o resultado do filme vai depender muito das pernas que ele vai ter daqui pra frente, então eu vou continuar abordando o filme nos finais de semana que vem por aí. E na segunda posição ficou o filme The Bad Guys, mais uma vez tendo uma queda abaixo dos 40%, o filme fez mais 9,7 milhões de dólares e chega a 57 milhões de dólares em território americano. É um filme da DreamWorks, né, que tá trazendo bastante dinheiro. Eu não sei se o filme vai chegar a se pagar, mas com certeza é um filme que vai ter muito valor, né, nas mais diversas plataformas. Internacionalmente, o filme chega a 148 milhões de dólares, que é um resultado positivo. E continuando, Sonic teve uma queda um pouco mais acentuada do que o normal, caindo 46% e trazendo mais 6,2 milhões de dólares. O filme continua tendo um resultado bem parecido dentro dos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos. O filme tem hoje 169 milhões dentro do território americano e 179 milhões de dólares fora dos Estados Unidos, para um total de 349 milhões de dólares. Né? Novamente, o filme já se pagou a essa altura e com certeza eles já estão produzindo o terceiro, já estão pensando no quarto, no quinto filme, porque realmente é uma franquia que a Paramount estava precisando. E na quarta posição, com uma queda de 52%, ficou Animais Fantásticos e Os Segredos de Dumbledore. O filme fez mais 3,9 milhões de dólares. Lembrando, esse filme, na minha opinião, é o grande fracasso do ano até o momento, principalmente se a gente levar em consideração as expectativas. O filme ultrapassou no mercado internacional o filme do Sonic, né, como eu falei agora há pouco, mas o filme está inclusive em uma posição atrás já nas bilheterias, mesmo tendo estreado um final de semana depois, né? Então o filme é mais recente e mesmo assim tá perdendo o embate direto. E enquanto o filme do Sonic soma 169 milhões, como eu disse pra vocês, esse filme do Animais Fantásticos soma somente 89 milhões. Isso, pra mim, é o maior fracasso, né? Eu já trouxe esse gráfico aqui pra vocês em outros finais de semana, mas eu atualizei ele de novo pra trazer pra vocês. O primeiro Animais Fantásticos fez 814 milhões de dólares, que já foi um resultado bem aquém do que alguns filmes da saga Harry Potter fizeram. Depois caiu de 814 para 654, né, quando Os Crimes de Grindelwald foi lançado. Todo mundo já achou que fosse o ponto baixo, né, que eles iam fazer alguma coisa para reerguer a franquia, e agora a catástrofe chegou de vez. O filme tá com 363 milhões de dólares, realmente
um resultado terrível, né, para uma franquia como essa, considerando que ela já teve pontos aí de 800 milhões 2 filmes atrás, então não dá nem pra gente falar, né, que a franquia não é Harry Potter. Mesmo se a gente comparar com os Crimes de Grindelwald, esse filme é um fracasso gigantesco. É muito raro a gente ver uma franquia cair de forma tão consistente, né, ainda mais se a gente pegar do último Harry Potter para esse primeiro Animais Fantásticos, pro segundo e finalmente pro terceiro. Realmente eu não sei o que eles vão fazer, talvez eles terminem a franquia dentro da HBO Max. E finalmente, né, o filme da A24 na quinta posição, Everything Everywhere All at Once, mas o filme fez 3,3 milhões de dólares, caindo mais 40%, então não foi uma queda tão acentuada assim, mas eu esperava pernas ainda mais longas para esse filme, e o filme fez 41 milhões de dólares em território americano e continua com uma bilheteria terrível, né, fora dos Estados Unidos, provavelmente porque ainda não tem uma distribuição internacional, mas o filme fez somente 3,8 milhões de dólares para um total de 45 milhões mundialmente. E como de costume, entrando no top 5 do ano, né, de 2022 em território americano, a gente já tem um filme voando para a segunda posição, né, mas falando da primeira posição, 369 milhões é o resultado do filme do Batman. É um resultado muito bom, né? Não é um resultado sensacional, mas é um resultado muito bom para um filme do Batman. Depois o filme do Doutor Estranho, já na segunda posição, como eu falei, com 187 milhões. Finalmente na terceira posição, o filme do Sonic, com 170, então já bateu o filme do Sonic, né? Com 169, na verdade. Depois o filme Uncharted, com 146. E finalmente A Cidade Perdida. Internacionalmente, a mesma coisa, né? A gente vê na primeira posição o filme do Batman, com 762. Depois o filme A Batalha do Lago Changjin, com 609 milhões. A Batalha do Lago Changjin, inclusive, caiu nas bilheterias, porque na China eles continuam averiguando os valores e muitas vezes os valores caem, né? Tava com 624, caiu para 609, né? Eles perderam dinheiro de um final de semana passado para o outro, que não faz tanto sentido, mas existem metodologias diferentes lá no mercado chinês. E na terceira posição, o Doutor Estranho já entrou voando aí, né, na lista também, e já chega hoje, como eu falei, a marca dos 453 milhões de dólares. E depois o filme do Uncharted com 394 e finalmente o Too Cool to Kill com 393. Então a gente tem 2 filmes chineses somente na lista, que é um volume até que baixo, e a gente tem outros filmes americanos chegando que provavelmente vão derrubar o Too Cool to Kill pra fora dessa lista. Então, pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês, né, o que vocês acharam do resultado do Doutor Estranho. Eu tô vendo muitas pessoas falando que o filme não vai bater a marca de $1 bilhão, que eu discordo, né, porque como eu falei, do top 20 das maiores aberturas, somente o Batman vs Superman não conseguiu atingir essa marca. Eu sei que o filme não tá no território chinês, que afeta e muito as bilheterias, né, mas eu ainda acho que o filme vai conseguir atingir essa marca. E como sempre eu gostaria de saber de vocês, então digam aqui nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve!